professores, sejam bem-vindos. O meu nome é Kelly Martins, eu estou como PEC de Filosofia aqui na Diretoria de Ensino da região de Itaquaquecetuba. Hoje, eu e a Luana preparamos esse vídeo para apresentar um novo material digital de apoio pedagógico que está disponibilizado na plataforma do CMSP para ser utilizado agora no segundo bimestre. O objetivo desse vídeo vai ser apresentar, refletir e entender a estrutura desse material digital de apoio pedagógico. E antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma leitura de leite do poema chamado A Pedra, de Antônio Pereira. Em seguida, eu vou fazer o passo a passo de como acessar esse material lá na plataforma digital e vou finalizar falando da estrutura do material digital, que é a parte de filosofia. A pedra. O distraído nela tropeçou. O bruto a usou como projétil. O empreendedor, usando-a, a construiu. O compônio, cansado da lida, dela fez assento. Para os meninos foi brinquedo. Drummond a poetizou. Davi matou Golias. E, por fim, o artista concedeu a mais bela escultura. Em todos os casos, a diferença não era a pedra, mas o homem. Antônio Pereira. Como no poema de Antônio Pereira, os homens utilizaram da pedra para atender às suas necessidades, o professor, nesse material de apoio pedagógico, terá a mesma oportunidade. Ele poderá fazer desse material e trabalhar esse material de acordo com as suas realidades lá na sala de aula. Peço desculpas pelo barulho, que eu estou aqui na diretoria de ensino, aqui no auditório. Temos barulho do aluno aqui da escola do lado, barulho da rua, mas vamos seguindo na nossa apresentação. Vamos então para o passo a passo de como acessar esse material na plataforma digital. Acesse o canal do CMSP pelo link, Centro de Mídias sp.educação.sp.com.br. Em seguida, nós vamos na opção Repositório. Clicando em Repositório, o professor deverá selecionar a opção Sou Servidor. Em seguida, realizar o login com a senha, que são os mesmos utilizados na sede. Em seguida, acessar o sistema. O professor deverá selecionar as opções que deseja, o ano letivo de 2023, segundo bimestre, a série componente curricular, etapa ao ensino médio. Dando tudo preenchido, o professor deverá clicar em pesquisar. Aqui aparecerão 8 aulas de filosofia. Nesse caso, o professor poderá baixar o arquivo em PDF ou em PPT. Fazendo download do arquivo em PPT, o professor poderá trabalhar nesta aula de acordo com a realidade de cada turma. Poderá também adicionar conteúdos que achar relevante e poderá retirar conteúdos também que ele não achar relevante. Lembrando, esse material ele é uma sugestão, ele é um apoio e o professor poderá utilizar da maneira que ele quiser. Aqui aparecerão 4 aulas de filosofia. Eu selecionei essas 4 aulas para dar um exemplo, onde essas 4 primeiras aulas trata do assunto de tecnologia, ciência, religião, em diversos contextos. Aqui está a estrutura do material. Ele aparece aqui a capa,
Depois, esse ícone contendo conteúdo e objetivo da aula. O próximo ícone, para começar, que ele vai me dar algumas sugestões de questões de como eu devo iniciar essa aula. Ele vai me trazer o conteúdo e como eu vou aplicar esse conteúdo em sala de aula, que é esse ícone na prática. E o aplicando, ele vai colocar o que o aluno aprendeu nessa aula. E em seguida ele traz esse ícone, que é um resumo de tudo que foi estudado naquele momento. E por último, ele coloca as referências biográficas. Temos aqui uma aula da primeira série do ensino médio, aula 3 do segundo bimestre, com o tema Civilização Científica e Tecnológica no contexto da cultura e da religião. Após, ele me traz aqui o conteúdo e os objetivos. O conteúdo, a civilização científica e tecnológica no contexto da cultura e da religião, e os objetivos da aula. O objetivo vai ser elaborar hipóteses, selecionar evidências, compor argumentos acerca do contexto da cultura e da religião e da tecnologia, e compreender o papel e os limites da cultura e da religião. Para começar, ele me dá sugestão de como que eu devo iniciar a minha aula. Ele me traz aqui duas questões. A primeira questão, ele fala da ciência e a religião enxergam o mundo do mesmo jeito e se atualmente existe conflito entre o conhecimento científico, da cultura e da fé religiosa. Essa lente serve para refletir sobre um olhar diferente e levar o aluno a pensar que cada conhecimento tem uma forma de explicar o mundo. E na tentativa de você argumentar ou defender os seus próprios interesses, onde surgem os conflitos. E ele me traz aqui também uma outra maneira que eu poderia estar iniciando essa aula, escolhendo alguns alunos e respondendo as duas questões anteriores. E o conteúdo aqui, ele me dá um exemplo de um país que é líder em ter eliminado várias doenças ou ter prevenido várias doenças por meio de campanhas de vacinas. E, ao mesmo tempo, esse país sofre com consequências, com a morte de várias pessoas por conta de uma nova cultura de pessoas que não acreditam no efeito da vacina. Fazer essa reflexão com os alunos, o que acontece com esse país? Qual que é a solução? O conteúdo ainda traz, novamente, essa lente, essa lupa. Vamos levar o aluno a pensar para que serve essa lente? Para que serve essa lupa? Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma lente da filosofia, uma lente da religião, uma lente do senso comum e uma lente do conhecimento científico. Cada lente ela é utilizada para conhecer determinadas coisas. E quando nós usamos uma lente para a qual ela não foi designada, o que acontece? Vamos levar o aluno a refletir sobre a utilização de cada lente. Aqui é uma sugestão de uma música de Chico Buarque, onde ele desconstrói todos aqueles ditos populares, conhecimento cultural, o conhecimento do senso comum. O que levou Chico Buarque, de repente, a desconstruir todos esses ditados populares, que é um conhecimento cultural?
né? E tais distorções, eles não podem, né, ser utilizadas. Mas voltando aqui na música do Chico Buarque, por que ele desconstruiu os ditados? Essa lente científica, ela serve para analisar esse conhecimento cultural, esse conhecimento religioso? Usar uma lente dessa para justificar um posicionamento para defender o meu próprio interesse está descartado. E levar o aluno a pensar que é aí que surgem os conflitos. Ou as interpretações erradas. E não só as interpretações erradas. Interpretações falsas. Né? Interpretações que podem levar pessoas a agir de modo da qual ela não deveria agir, que é o exemplo daquele país onde o conteúdo nos traz, que era líder em campanhas de vacinações e hoje sofrem consequências com a morte de várias pessoas por não quererem tomar uma vacina. Então, vamos retomar aqui na prática, né, alguns conflitos entre o conhecimento científico e a fé religiosa e como superar esse conflito. E uma outra questão que vale ressaltar é que, apesar da ciência fazer vários testes, várias pesquisas, com a intencionalidade de entender a cura, de encontrar a resposta, de encontrar um resultado, é importante dizer ao aluno que a ciência, ela admite que a fé é muito importante em fazer orações, promessas, colocar um algodão molhado na testa da criança. Tudo isso é prática de uma cultura onde a ciência não pode ser colocada em questão. Interpretações religiosas e culturais em gerais são analisadas de uma outra esfera. O problema é quando nós pegamos uma esfera única e queremos dar um resultado através dessas esferas. E o desenvolvimento científico, ele está em todos os campos, né? Levar o aluno a pensar que a ciência e a tecnologia hoje caminham juntos e têm uma enorme proporção. Até onde a ciência e a tecnologia são capazes de ir? Esse é um avanço tecnológico da ciência. Até que ponto é um benefício, até que ponto é um mal? E aqui ele nos traz, né, um breve resumo do que a gente trabalhou em sala de aula. Ele coloca que a ciência é um conhecimento que convive com a cultura e a religião, que é preciso manter um equilíbrio, usar as lentes necessárias, né, para conhecer ou para opinar em determinados conhecimentos, que a filosofia, por meio dos seus questionamentos, ela contribui bastante nesse processo de conhecimento. E ele finaliza aqui, já para a quarta aula, falando desse desenvolvimento científico e tecnológico, o avanço da tecnologia e da ciência. E quais serão os benefícios e como a população também poderá ser prejudicada se não souber usar esse conhecimento de uma maneira correta. Eu fico por aqui. Eu deixo um forte abraço a todos os professores. Agradeço a presença. E só lembrando que neste material, as habilidades e as competências, elas não estão evidentes.
É necessário que o professor procure essas habilidades no currículo paulista e no currículo em ação, que vai de encontro à prova paulista. E sobre essas habilidades, eu vou passar a vez para a Luana, que fará uma apresentação desse material na parte de história e vai falar também sobre essas habilidades do currículo em ação e do currículo paulista. Um forte abraço e muito obrigada. Passo para você, Luana. Muito obrigada, Kelly, pelas suas contribuições. Foi muito rico, a gente aprende muito com você. Essa abertura, né, com a disciplina de filosofia e com as considerações a respeito da sociologia, só fazem aí enriquecer o nosso repertório, né? Nós das ciências humanas temos as nossas disciplinas afins, né? História, geografia, sociologia, filosofia. E a gente está sempre conversando com esses conhecimentos, né? Além da própria arte, da literatura, da antropologia e assim por diante, né? Muito rico sempre que a gente pode aumentar aí o nosso repertório. Bom, em continuidade aí, eu gostaria de primeiro me apresentar, né? Eu sou a professora Luana, do Núcleo Pedagógico, sou professora de História, iniciei os trabalhos na pasta de projetos, né? E a partir de abril estou aqui dando conta também desse desafio, que é a pasta aí de história, né? Que é a disciplina assim do meu coração, né? Então fico muito feliz, muito lisonjeada. E é um desafio enorme, né? Nós tínhamos aí a PEC Elaine Francisco, que tem um trabalho maravilhoso, né, com relação aí às questões étnico-raciais, né, e de diversidade. Pasta essa que ela continua à frente, né? E agora eu estou aqui trazendo um pouquinho das contribuições a você, professora de história da nossa rede. E também gostaria de saudar aí os colegas das nossas disciplinas irmãs, né? Bom, o objetivo, como o nome já diz, é um bate-papo, né, sobre esse material digital que foi disponibilizado pela Secretaria da Educação para ser um material de apoio, né, para os nossos estudantes. Nós já temos aí o currículo, né, e uma série de materiais elaborados em torno desse currículo do Estado de São Paulo, que contempla aí diversos temas para compor a aprendizagem dos nossos estudantes. Eu vou iniciar aqui os trabalhos trazendo aí a simulação, né, de um plano de aula e como norteador dessa ação formativa essa habilidade, né, a EF08 HI12, né, que é caracterizar a organização política e social no Brasil desde a chegada da corte portuguesa em 1808 até 1822 e seus desdobramentos para a história política brasileira. Então você, professora de história, você sabe que esse é um momento crucial dentro da nossa história e que por isso ele merece ser refletido, né, em diversos momentos da formação do nosso estudante. A disciplina de história, é importante dizer, né, que ela é uma disciplina que ela vai nos acompanhar sempre dentro dos nossos percursos de aprendizagem. Então, desde os anos iniciais até o ensino superior e mesmo com mestrado e doutorado, a gente sempre vai recorrer a esse conhecimento, né? Porque entender o passado, né, é fundamental para a gente ter uma ideia dos acontecimentos presentes e a gente poder aí, realizar um planejamento para o futuro, né? Então, nunca podemos perder essa realidade. Bom, dito isto, eu trouxe aí, né, essa simulação aí de um plano de aula para um oitavo ano B, né, que é uma série que eu gosto bastante, justamente porque a gente tem a oportunidade de abordar esse tema que é tão curioso, né, que é quando a sede de Portugal foi o Brasil, né, então o Brasil sai lá de uma
colônia, né, para ser a sede do reino. Então isso é bastante representativo e é muito importante, né, dentro do contexto da história brasileira, né, porque esse momento é um divisor de águas, sem dúvida nenhuma, na história do Brasil. Então hoje nós vamos trabalhar com ele, tá? É a aula 2, né, do nosso material. Bom, como a Kelly já discorreu a respeito da maneira de acessar esse material e como que tudo isso é feito, então eu vou partir diretamente para a aula, tá? Lembrando, e isso é muito importante, né, que assim, Luana, eu preciso trabalhar essa aula em 45 minutos. 45 minutos é muito pouco tempo, né? Ainda mais se tratando de história. Então, a resposta é não, né? Você precisa adaptar de acordo com a sua turma. É óbvio, né, que alguns professores conseguem, né, dependendo da dinâmica ali que eles têm, de repente ele tem uma dobradinha, né, e aí de repente ele vai conseguir fazer esse trabalho de maneira magistral em tão pouco tempo. Mas é necessário sentir o clima, né, da turma, porque vai ter turmas que o material vai ser suficiente para disparar, porque a ideia desse material é ser um disparador de conhecimento, né? Então, para algumas turmas, vai funcionar super bem como disparador de conhecimento. Vai levar reflexões, vai trazer atividades, vai cumprir o seu objetivo, que é fazer com que aqueles estudantes tenham acesso a esse conhecimento. Porém, a gente sabe, né, como professor, como professora, que muitas vezes a gente precisa colocar o pé no freio, muitas vezes a gente precisa colocar o pé no acelerador. Então, cada professor, ele sabe a exata medida da realização desse trabalho com a sua turma, né? E muitas vezes, assim, o tema é o mesmo. Você vai trabalhar o oitavo A, oitavo B, oitavo C e oitavo D. Mas em nenhuma das salas você vai conseguir trabalhar da mesma maneira, porque de acordo com a turma, as necessidades de aprendizagem são diferenciadas, né? E às vezes até a própria metodologia que a gente vai usar são diferenciadas, né? Então, no oitavo A, eu uso uma metodologia mais conservadora, com aula expositiva. De repente, no oitavo B, eu preciso fazer os estudantes colocarem a mão na massa. No oitavo C, eu posso trabalhar com uma gamificação. Então, existem diversas possibilidades que às vezes cabem para uma turma que elas não vão caber para outra. E é você, professora, que sabe qual é a necessidade da sua turma de acordo com as características, né? A essa altura aí do ano, já no segundo bimestre, você já tem essa exata noção para poder realizar o trabalho, né? Então, eu tenho certeza que vão sair coisas maravilhosas, né? Então, partindo agora para a aula 2, olhem aí, ó. Etapa do ensino fundamental, anos finais, Brasil, a colônia virou reino. Né? Então vejam, né, esse título ele já mostra a riqueza desse acontecimento histórico, né? Que acompanha esse tema, né? Que a colônia lá subdesenvolvida, de repente ela vai virar a sede do reino, graças aí a uma sacada magistral, né? De Dom João VI, que é o que a gente vai ver aqui a seguir. Bom, o conteúdo dessa aula não poderia ser diferente, né? É o Brasil no período joanino, né? Os objetivos são compreender os acontecimentos ligados ao período joanino no Brasil, compreender e identificar as mudanças que ocorreram após a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Então, assim, antes de partir para o próximo slide, né, é importante dizer por que Brasil joanino, né? Refere-se a Dom João VI, né, que era aí quem tinha
nas mãos o comando político de Portugal, né, naquele momento, por volta de 1807, início do século XIX, e que, para fugir das invasões napoleônicas, né, teve essa ideia magistral de trazer, né, a sede do reino para a colônia, né? Então, essa fuga, essa abertura de portos, tudo isso cria aí o clima para um momento que, como eu falei anteriormente, é um divisor de águas dentro aí da história brasileira. Bom, para começar, aí então, assim, dentro desse material que foi disponibilizado, lembrando que ele é um material que pode ser editado, né? Não é obrigado, o professor não tem assim aquela obrigação de trabalhar o material na íntegra, ele pode editar, né? De acordo com a turma, ele pode suprimir, ele pode acrescentar, ele pode trabalhar com esse material porque ele conhece ali a realidade da sua turma. Então, assim, esse item, para começar, ele é o que? A introdução do tema. Então, dentro do material foi pensado uma introdução de que forma? Através de um conjunto de imagens, onde o professor vai refletir com a turma a respeito dessa figura que está sendo ali retratada, né? E aí existem algumas perguntas disparadoras onde o professor pode ali motivar a sua turma para que ela pense a respeito dessa figura histórica, né? Essa figura do Dom João VI, né? Que portanto dá nome aí à era joanina, né? E lembrando também que Dom João VI ele foi muito retratado não apenas pelas artes plásticas convencionais, como também pelas caricaturas da época, né? Então, assim, na época, ele era uma figura que era muito utilizada aí pelos caricaturistas, né? Então, ressaltando aí, né, os seus traços, né, exagerando muitas vezes. Então, também dá para o professor fazer essa abordagem, não apenas por essas imagens que estão aí no material, mas dá para você, de acordo aí com a sua turma, de acordo com o seu projeto, poder levar aí a outras possibilidades, né? E aí cabe ao professor ter aí criatividade e dar andamento aí a esse tema, tá? Em seguida, eles também dão outra possibilidade do para começar, né? Que é essa introdução, né? Então, tem uma imagem ali, né? Com uma figura animada, na qual a gente pode pensar para fazer um link com o presente, né? A respeito aí dos Correios, né? Os Correios que foram fundados aí através da vinda da família real para o Brasil, né? E hoje em dia a gente já está vivendo uma outra etapa, né? Porque durante muitas décadas, né? Nós utilizávamos aí o serviço de correios e telégrafos, né? Para fazer aí a nossa comunicação com os nossos parentes, com os nossos amigos, de dentro e fora do país. E sempre foi algo muito eficiente. E os Correios é uma das empresas públicas assim que tem mais renome, né, entre a população, né? As pessoas conhecem os Correios e normalmente elas têm aí uma relação muito boa com essa empresa, né? Só que hoje em dia nós já estamos numa outra etapa, né? Que seria, no caso, a etapa das compras online, né? Então não é mais aquele correio que vem me entregar a carta. É o correio que vem me entregar a encomenda, né? Então já é uma outra relação estabelecida com essas entregas, né? O que é entregue hoje em dia? Então, tudo isso o professor ele pode usar para motivar a sua turma. E lembrando que há sempre essa possibilidade de fazer aí um link
com outras disciplinas, né? Então, por exemplo, com o professor de português, vamos ensinar a molecada a escrever carta, né? A estrutura de uma carta. Será que hoje em dia eles conhecem, né? A estrutura para formalizar aí a carta, né? De uma pessoa para outra, quem é o destinatário, quem é o remetente. Então, todos esses dados, eles podem aí compor, às vezes, um projeto maior dentro das nossas escolas, né? Então é importante a gente usar também esse disparador, né? Dentro dessa aula específica, né? E fazer essa reflexão, né? Há quanto tempo você acha que existe o Correios no Brasil, né? E muitas vezes os estudantes, eles não fazem a ligação desse processo histórico com essa empresa que muitas vezes é utilizada no dia a dia. Então esse momento, ele é oportuno para a gente fazer essa reflexão, tá? Mas lembrando, de repente, Luana, na minha realidade, na minha vila, na escola que eu trabalho, a molecada não tem contato com o correio. Então eu posso substituir por uma outra informação, ou posso dar essa informação de uma maneira a dar menos ênfase. Professor, professora, pode fazer a sua aula da maneira que for mais confortável para você e para sua turma, tá? Outro item aí que também pode ser explorado para começar, né? Os selos, né? Então, isso pode ser também conversado com os estudantes a respeito do selo, né? Que já é algo um pouco mais distante, né? Porque como eles não escrevem cartas, eu acho que dificilmente eles vão conhecer a importância do selo, mas a gente também pode fazer um trabalho, mostrar, já foi objeto de coleção, né? Então, como era prestigioso, né? Você ser celebrado por um selo, né? Comemorativo dos Correios, né? Celebridades que ganharam essa honra, né? Hoje em dia acho que isso já está meio que ultrapassado, mas também é uma outra oportunidade, né, de falar. Esse item do material de apoio é muito legal, né, que é o foco no conteúdo. Então aqui você pode fazer com a sua turma uma conversa mais direta e uma conversa mais voltada ao conceito propriamente dito como o tema da aula, né? Então o foco do conteúdo ele é esse conceito que é o tema disparador da aula. E nessa conceituação também do tema da aula, a gente pode aí ampliar, né, de acordo com a turma, para que eles possam aí ter um entendimento para além da história, né? Então a gente pode ressaltar outros aspectos, né? Os sociais, os econômicos, os culturais, os políticos, todos aqueles que a gente, até os artísticos, né? Todos aqueles que a gente achar importante para essa construção do conhecimento e da aprendizagem de acordo com a turma, tá? Aqui, por exemplo, neste caso, para o foco no conteúdo, foi colocado aí um vídeo, né? Um vídeo para gerar essa compreensão da chegada da família real ao Brasil. Né? Então, agora, com todos os equipamentos tecnológicos que nós temos nas escolas, fica mais fácil da gente mostrar esse conteúdo. Né? E, de repente, esse conteúdo ele vai ser de grande valia para a formação daquele conhecimento. Né? Então, você vai clicar, né? E poder aí trazer esse vídeo aí para a sua discussão de turma, e isso também é o foco no conteúdo. Outro item também para focar no conteúdo são os trechos, né, de documentos históricos. Então, neste caso aqui, uma carta régia, né, de 28 de janeiro de 1808, né, que trata aí da abertura dos portos, né, que na verdade a gente sabe que é uma abertura para Inglaterra, né, que foi quem propiciou aí a fuga da família real para o Brasil. Então, tudo isso a gente pode dialogar com os nossos estudantes, né? Fazer como atividade, tá? Lembrando sempre que é possível suprimir ou acrescentar, tá? Algo para essas aulas.
Aí aqui, né, esse documento ele está sendo pensado, né, refletido, e aí é uma maneira mais formal, né, da gente trabalhar com esse conceito e com esse documento. Mas aí, professor, professora, vai da sua criatividade. Bom, aí aqui mais uma reflexão, né, sobre a abertura dos portos, né, e sobre como isso abriu a possibilidade do país realizar comércio com outros países estrangeiros, né? Então essa reflexão ela pode ser bastante profunda, né? E também de acordo aí com a realidade dos nossos estudantes, né? De repente a gente falar da exportação de novos produtos pode não gerar tanto impacto, mas a gente pode ter uma outra abordagem que faça com que eles tenham interesse por esses produtos, né? Então, às vezes, colocar esse conteúdo com a mão na massa. Então, professor, professora, você observe ali qual a melhor estratégia para poder lidar com essa aprendizagem junto aos seus estudantes. Olha aí outra possibilidade, né, do foco no conteúdo, né? Então aí nós temos uma litografia do Paço de São Cristóvão, né, que foi feita por Debré, né, lá no Rio de Janeiro, onde era aí a residência oficial dessa família real portuguesa, né? E aí nós temos o prédio, né, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, né, que para quem conhece o Rio de Janeiro, né, fica lá na Quinta da Boa Vista e passou por aquele incêndio, né, há quase 5 anos atrás, uma tragédia, né, a gente perdeu grande parte da nossa história, né, nesse incêndio, mas tá passando por uma reforma, por uma reconstrução e a gente torce para que o acervo também possa de alguma forma ser recuperado. Então, assim, dá para dialogar com os estudantes de acordo também, né, com essas duas figuras, né? E aí pensar sobre diversos aspectos. O próprio incêndio pode ser um tema interessante para a gente disparar aí esse conhecimento, né? Enfim, como eu falei, muitas vezes a gente pode nortear as nossas discussões no ensino de história, fazendo uso aí de outros conhecimentos dos estudantes, né? Então, de repente, uma parceria com o professor de ciências para tratar desse assunto também seria bastante interessante. Aqui tem um texto, né, sobre como que as casas foram tomadas, né, pela corte, né, que se instalou, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro. Isso daqui também dá uma discussão bastante interessante, né? E aqui a parte que eu considero mais importante, né, que assim, a partir da vinda da família real ao Brasil, a gente teve a fundação de diversas instituições que muitas delas permanecem até hoje, né? Sendo aí de bastante relevância dentro da cultura brasileira, dentro da nossa sociedade como um todo, né? Então a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a Escola de Medicina, o Conselho do Estado, o Banco do Brasil e assim por diante. Então nós temos diversas instituições que a gente pode utilizar aí para disparar aí esse conhecimento, assim como a gente pode falar também sobre uma mudança de costumes, né? A partir desse momento, o país que era uma colônia, ele passa ali a ter uma imersão cultural, né? Nas cerimônias oficiais, nos bailes, nas festas, nos banquetes, nos serões, né? O teatro e tantas outras experiências que passam a existir neste território que antes, por alguns, era completamente desconhecidas.
Aqui outra carta, né, que vai levar o Brasil à categoria de reino, né? Também pode ser bastante explorada dentro das nossas aulas. E aqui no foco no conteúdo, né, a gente pode pensar, né, sobre o que acontece, né, depois da derrota de Napoleão, como que fica o Brasil, porque ele já havia experimentado o gosto aí de ser um reino e não mais uma colônia, né? Como que essa vinda da corte modificou completamente as estruturas, né? Do país que passou a se sentir como metrópole, né? Então tudo isso pode ser falado. A gente pode trabalhar com leitura de imagens, né? Sobre pensar sobre as manchetes dos jornais no período joanino é uma estratégia bastante interessante, né? E a gente pode trabalhar com as notícias, né? E fazer uma reflexão sobre elas. A gente pode também trabalhar com Jamboard, né? Aí vai demandar uma conectividade, né? Mas de repente abrir ali a possibilidade de os alunos fazerem uma colaboração, colocar os seus post-its virtuais, né? Então existem diversas possibilidades para fazer esse trabalho, né? Para aplicar aí com tecnologia. E aí no final da aula nós temos o que aprendemos hoje, né? Onde os estudantes podem aí fazer aí uma reflexão, né? Sobre todas as informações que foram passadas aí para eles ao longo de uma aula. Esse material também é rico porque ele traz bastante referência, né? E aí o professor, a professora, você pode ler na íntegra, né? O que foi utilizado para construir esse documento, né? Tem as referências das imagens, então se você necessitar desse material para fazer um trabalho, de repente da faculdade, você tem aí um material rico, né, na sua mão para que você possa utilizar, ver com mais propriedade, de repente criar um trabalho junto com a turma, né? Então é muito importante. E aqui seria, no caso, a finalização dessa aula. Mas aí você vai dizer, nossa, Luana, mas a minha turma, ela gostou muito do tema. Será que não existem outras possibilidades para eu trabalhar esse tema? Existem, é o que eu vou mostrar a seguir. Né? Então você pode trabalhar, nós sabemos que no 8º ano eles têm em média de 12 a 13 anos, né? Então eles já podem ter contato aí com esse filme, né? Carlota Joaquina. Agora sim, é um filme muito longo, né? São 100 minutos de filme, então o que eu sugiro? Que vocês apresentem trechos, né, do filme, para que eles possam aí ter essa vontade de assistir a obra inteira e ter contato aí com essa comédia que foi muito bem construída aí pela Carla Camurati, né? Com Marieta Severo no elenco. É uma obra assim, sensacional. Marieta Severo, Marco Nanini, Ludmila Dyer. É muito bacana, né? Também sugiro aí alguns livros, né? Da Lilia Schwartz, Dom João Carioca, é um livro infanto-juvenil, né? Para justamente despertar esse desejo em se aprofundar nesse conhecimento, né? E ele é mais voltado aí para essa faixa etária, né? Então, com bastante ilustração, é uma obra bastante interessante. Esse outro livro eu comprei para o meu filho, 1808, né, na edição juvenil, e ele também é bastante interessante, né? Então, ficam aí algumas sugestões. Também coloquei aí no QR Code, você aponta o seu celular para a tela e você vai ter aí contato com uma gamificação a respeito desse período. São várias perguntas de história voltadas para o 8º ano e tem muito destaque esse período aí da corte joanina no Brasil, né? Então,
de repente a turma tem essa necessidade, essa característica, gosta muito de jogos, né? E se há possibilidade de trabalhar dessa forma na escola, por que não, né? Então eu gostaria de deixar como sugestão esse game, né? E se vocês tiverem sugestões de outros jogos também, podem trocar aqui comigo, tá? Bom, vou deixar os links tudo na descrição. E para encerrar aqui a minha fala, né, eu gostaria de trazer também uma frase aí da Lilia Moritz Schwartz, que é uma historiadora contemporânea de renome, que eu gosto muito, né? A história de uma nação, como a de uma pessoa, é cheia de altos e baixos, de avanços e recuos. São os mesmos mistérios de uma trajetória pessoal. Então, com relação a esse tema, a gente pode fazer aí uma reflexão, né? A gente tem os nossos avanços, os nossos altos e baixos. Espero que tenham gostado. Um prazer dividir aqui essa fala junto com a Kelly. Gostaria de mandar um abraço a todos os professores e professoras e aí até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos.